Então vamos lá, pessoal, continuando na segunda semana. Então aqui a mesma coisa, modernidade, ditadura civil-militar, redemocratização do Brasil e tal. Então vamos direto para as questões para não enrolar muito. Então aqui tá falando, é um painelzinho falando que é um golpe de Estado. Não deixa nem limpo para vocês responderem. Esse pet dos infernos. Vamos lá. O que é um golpe do Estado? O golpe do Estado é quando você tem um governo que uma parcela ou boa parcela da população não gosta desse governo, daí você vai lá e tira o presidente, ou o imperador, ou o rei, ou qualquer outra pessoa que está governando ali do poder. Então você vai lá, vou dar um exemplo prático para vocês. Eu vou lá, reúno uma boa parcela da população através de grupo social aí, do Facebook, WhatsApp, sei lá eu. Fala, galera, o negócio é o seguinte, a gente vai lá para Brasília e vai tirar o Bolsonaro do poder. A gente vai lá e obriga ele a sair. Se ele não sair, a gente quebra o pau. Tipo isso. Isso é um golpe de Estado. Pode ser também de uma maneira mais sutil, tá? A gente força, ó, presidente, se eu não sair, pode ser que aconteça alguma coisa com algum parente seu. Então, daí o cara fica com medo e sai. Então, você coage a pessoa a sair do poder. B. Durante o regime militar, pouco a pouco as liberdades democráticas foram interrompidas. Esse período foi marcado por contradições, perseguições e mortes, tortura, violação de direitos humanos. Aqui tá falando uma tabelinha, né? Você vai lá, período que aconteceu foi de 1964 a 1985. Grupos que apoiaram o golpe militar. Bom, obviamente as pessoas que eram isso aqui, ó, conservadoras. Quem são pessoas conservadoras? São pessoas extremamente religiosas, que são não estou falando que são todos, tá? Mas que normalmente elas são homofóbicas, porque elas acreditam na família tradicional, tá? Papai, mamãe e filhinhos, tá? Então se você for gay aí, ó, tiver uma outra opção sexual, então você não é da família tradicional. Então você não é conservador, certo? Então são pessoas também que têm uma política antissocialista. Então eles desprezam socialistas, então eles gostam da propriedade privada. Então ninguém pode tacar o bedelho na fazenda de 200 mil hectares desse pessoal. E é tipo isso, certo? Grupos perseguidos pela ditadura, obviamente são os grupos que eram socialistas, ou conhecidos também como comunistas, certo? Principais políticas adotadas pelo regime, eles adotaram algumas políticas econômicas, mas eu vou falar da parte política mesmo, tá? Então, o que, que eles fizeram? Perseguiram grupos políticos ligados à esquerda. Também outros econômicos que eu vou falar depois. Resultado consequências do regime militar. Coronavírus. Daí aqui, ó. Os resultados e consequências. Bom, eles mataram. Então teve tortura, teve perseguição, teve exílio e etc. Exílio, para quem não sabe, né, é expulsar a pessoa do país. Então vamos lá. O que é política externa? Então, se política interna é voltada para o Brasil, política externa é voltada para o exterior. Então você, por exemplo, trazer multinacionais, trazer empresas de fora é uma política externa, certo? Quais as motivações promovidas à lei da imprensa ou lei da segurança nacional? Bom, essa lei da segurança nacional é o governo, opa, o governo controlava as mídias. O que são mídias? Hoje em dia o Facebook, Instagram e etc. Antigamente eram jornais e rádios, basicamente, e depois a TV, tá? TV também. Então é quando o governo controlar. O que é o ato institucional? Ato institucional é uma emenda à Constituição do país.
Então eles vão fazer tipo assim um puxadinho. Eles vão apagar algum artigo e colocar outro. Por que podemos dizer que o ato institucional número 5 reduziu a liberdade? Porque ele tirou isso aqui, ó, habeas corpus. Então, quando ele retira o habeas corpus, você não tem mais o direito, que está na Constituição nossa hoje em dia, de ir e vir. Você pode ser o quê? Abordado, preso, sem saber o motivo. Imagina que legal, você tá lá na rua de boa, o cara vê, olha você, fala, isso aí parece comunista, vamos levar ele, leva ele no camburão, leva você no camburão, tortura, enfia um pedaço de pau desse tamanho, dessa largura no seu cu, dá choque dentro da sua xoxota ou do seu piu-piu, e fala que você é comunista e para você falar, dedurar os seus colegas que também são comunistas. Muitas pessoas sofreram essa tortura, e os corpos foram queimados, tá? Então as mães choram até hoje o corpo do filho ou da filha, que até hoje eles não sabem onde está. Um exemplo de uma mulher que foi torturada na ditadura é a Dilma Rousseff, certo? Nossa queridíssima ex-presidente. Por que chamamos esse período de história de ditadura civil-militar? Porque ela foi comandada tanto por civis, que eram pessoas não ligadas ao exército. Eu vou escrever exército aqui, mas pode ser polícia, etc. Militar ligado ao exército, certo? Por que chama ditadura? Porque foi um governo somente de militares. Basicamente por militares e escolhido os representantes, o presidente, por militares. Então, é um governo fechado e autoritário. A gente chama de autoritário. Porque não tem representação do povo no governo, certo? Caracteriza o processo histórico que ficou conhecido como milagre econômico. Bom, o milagre econômico é o seguinte: o governo militar ele teve uma sacada. Qual que foi a sacada? Instalar multinacionais no país. Então, várias empresas multinacionais, por exemplo, Volkswagen, a Chevrolet, empresa de carro, empresa de alimento, empresa de liquidificador, empresa de tudo quanto é coisa, vieram para cá e fizeram fábricas aqui. Qual que é o problema? O problema é que o governo não interferia nos lucros dessas empresas. Então elas chegavam aqui, pagavam lá R$ 500 salário para o trabalhador, muito pouco, certo? Então o governo até reduziu o salário mínimo na época para incentivar que as empresas viessem para cá. E os trabalhadores trabalhavam igual uns condenados. Eles não podiam reivindicar o salário maior porque o governo proibiu o sindicato, que é o sindicato que reivindica. O sindicato, gente, é a reunião dos trabalhadores, tá? Igual eu falei para vocês da Uni lá na primeira semana, ou das ligas camponesas, quando você reúne os trabalhadores para reivindicar, para você contestar alguns direitos seus. Então, por exemplo, um melhor salário, uma melhor condição de trabalho, etc. Só que o governo, se você fizesse greve ou fosse lá protestar em frente à fábrica, ele descia o cacete no C. E levava você preso, torturado e aí vai. Então o que, que o governo fez? Chamou várias outras empresas de fora para o Brasil, pagando salário de miséria para o povo, e daí houve um milagre econômico. As pessoas ficavam felizes que todo mundo estava empregado, recebendo a bosta de um salário, mas o país está crescendo muito. Então engordando o bolso de quem? Dos empresários, que eram os donos das empresas, certo? Beleza? Então, muita gente ficava pobre e pouca gente ficava ainda mais rica. Quais partidos políticos existiam nesse período? Liste algumas de suas propostas. Bom, dois partidos. A Arena, que é a Aliança Nacional Renovadora, e o MDB, certo? São os dois partidos. A Arena existia até hoje, tá? Acho que se eu não me engano ela mudou o nome. MDB até pouco tempo existia também. Então, eles eram partidos que a gente pode chamar de conservadores. E foram os únicos que fizeram parte da vida política aí da ditadura, tá? Porque os outros partidos não poderiam existir. Beleza? Então, liste algumas de suas propostas. As propostas deles era tipo, é,
defendia o liberalismo econômico e tudo mais, né, que as outras empresas chegassem para cá, o Estado regulando a imprensa e etc. Então é aquilo que esses governantes aqui, ó, que governaram sozinhos praticamente, gostavam. A campanha direta já se espalhou pelo país, quem participava e como se reivindicava. Diretas já é pelo voto direto, tá? O que é voto direto? A população eleger o presidente e parlamentares, certo? Então, voto direto é pelo fim. Vou colocar a letra maiúscula aqui. Fim da ditadura. Quem que apoiou? Estudantes, músicos, artistas, né, de forma geral, pessoas também vinculadas a partidos de esquerda, né, partidos socialistas ou barra comunistas, né? Então foram essas pessoas que participavam e a população de modo geral, tá? Várias pessoas participavam também. Atividade 3 aqui. A obra agora, então, tem uma charge que observa na charge, ó, 1964, ditadura e tal. Aqui tá a tortura, blá blá, é um cara pagando, e um cara com vestido de militar. Então, o que que você observa na charge? É o Brasil pensando aqui, de costas, pensando no negócio, e os militares querendo apagar o passado. Então, hoje, para vocês terem uma ideia, hoje em dia nas provas militares, eles não cobram, quando tem história, né? Nas provas, né, para você ingressar no serviço militar aí, no caso para ser tenente, para ser oficial, eles cobram a história, mas não cobram essa parte da história. Então o que, que eles estão querendo fazer? Apagar. Tem alguns setores militares, eles não chamam de golpe da ditadura ou ditadura, eles chamam de revolução. E isso também vocês têm que tomar cuidado, que foi um golpe, tá? Qual crítica social ela constrói? Ela constrói que para o Brasil não apagar o passado, para você saber que no Brasil houve tortura, houve morte e tudo mais dentro de um governo. O que podemos relacionar ao período da ditadura civil-militar? A que forma podemos relacioná-la ao período... Então, isso aqui está falando diretamente, porque são os militares querendo apagar o passado, né? Como podemos relacionar a questão de direitos humanos? Bom, se os direitos humanos falam que nós temos direito à vida, nós temos direito à vida e à liberdade. Não, nós não podemos ser escravizados novamente, como pessoas negras foram no passado, por exemplo. A gente tem direito à educação de qualidade, etc. Não que isso no Brasil tenha, mais ou menos, né? Mas é direito nosso. Então, como podemos relacionar com a questão de direitos humanos? Isso vai contra os direitos humanos. Você apagar o passado de uma pessoa, de um país, querer modificar, isso afeta muitas pessoas que foram mortas para que o Brasil se tornasse um país democrático de novo, que tivesse um presidente, etc. Beleza? Então é isso aí. Depois eu gravo para vocês semana 3 e 4 aí, vou ver se até esse final de semana. Quem puder já ir mandando pelo WhatsApp as questões aí, ou lá pelo sala de aula que eu ainda vou fazer. Eu devo fazer até esse final de semana. Daí vocês já vão mandando, beleza? Então, boa semana para vocês aí e até o próximo vídeo.